seja uma bênção para muita gente. Abençoa cada casa, cada família aqui, para que possamos não só receber, mas ter a alegria de dar, em nome de Jesus. Também te peço graça agora para que possamos aprender a Tua palavra. Vamos lidar, Senhor, com temas delicados, mas é o Teu Espírito que nos guia a sabedoria. Então nos guie, Pai, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados, eu vos convido a abrir vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Nós terminamos na semana passada aquele que eu julgo ser o capítulo mais maravilhoso da Bíblia, que é Romanos capítulo 8. Apesar assim de que tem muita coisa extraordinária na Bíblia. Tudo, mas Romanos 8 eu tenho uma devoção especial para esse capítulo. E muitas pessoas acham que Paulo faz um desvio em Romanos 9 e que ele só vai retomar o tema no capítulo 11. Muitos acham que você pode ler Romanos pulando do 8 para o 12, sem prejuízo. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que é uma má vontade com esses capítulos. Até porque a má compreensão do que Paulo vai falar aqui fere muita gente. De verdade, eu conheço pessoas que vinham caminhando bem no Evangelho até chegar aqui. Quando chegou aqui, se ofendeu. Ficou com raiva de Deus. Criou antipatia. Ou então ficaram com raiva de Paulo. Disseram, esse cara não entendeu nada de Deus. Não é possível que isso aqui que ele está falando é para ser levado a sério. Outros criaram tanta antipatia do que Paulo fala aqui, que forçaram outras interpretações que para mim não cabem no texto, né? Mas eu vejo aqui, mais uma vez, Paulo falar da sabedoria de Deus, e da graça de Deus, e do amor de Deus. É só nós tentarmos olhar para esse texto de uma maneira desarmada, de coração aberto, e tendo uma visão amplificada pela Escritura. A gente vai lidar aqui com coisas difíceis, como a soberania de Deus, no capítulo 9 especialmente, né? A eleição, que é a escolha divina. No 10 a gente vai lidar com a responsabilidade humana. No 11 tem um encerramento dessas, uma conclusão dessas ideias entre a soberania, a responsabilidade, o resultado de tudo isso no Senhor. E eu vou deixar para falar de coisas mais controversas no final, depois que chegarmos ao fim dessa trilogia, a gente vai tentar levantar algumas questões, mas de antemão a gente vai apenas lidar com o texto de maneira simples, de maneira leve, mas eu creio que muito proveitosa. Vamos ler juntos. Esse é um capítulo que a gente tem que ler todos os versículos, para a gente tentar compreender. E como a gente vai fazer isso, eu vou ficar hoje só até o versículo 13, para não corrermos risco de ficarmos enfadados. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Assim, também tem uma questão aqui, que eu sei que gera antipatia em relação a esse texto, porque muitas pessoas, a partir desse texto, se vangloriam de serem eleitos, de serem escolhidos, de compreenderem melhor o Evangelho, sabe? E isso gera também antipatia, não é verdade? Tudo que a gente vangloria, tudo que a gente exalta demais, tudo que a gente destaca demais e provoca o outro, né? Gera uma reação negativa. Eu tenho participo de um grupozinho de amigos lá de falar de futebol. Estou sempre provocando. Provoco o tempo todo. Aí hoje o irmão falou assim, rapaz, você não percebe quanto mais você provoca, mais a gente fica com raiva e torce contra. Eu falei, mas é isso que eu quero. Eu faço de propósito. Eu quero essa brincadeira. Eu quero essa rivalidade. Isso não tem graça. Mas quando a gente quer ganhar o outro para aquilo que a gente está falando, a gente não arrota superioridade, não é verdade, gente? A gente vai com humildade, a gente vai com graça, a gente vai com jeitinho tentando explicar. Então, assim, eu acho que muitas pessoas, especialmente de linha calvinista, que é a linha que eu mais me alinho, acabaram fechando muitos corações para a doutrina da graça, para a eleição, para a soberania de Deus, pela forma vaidosa, arrogante, que às vezes me parece colocar essa questão.
Então vamos olhar para esse texto aqui de maneira bem simples e ver o que de fato está sendo dito aqui. Primeiro, por que Paulo está no capítulo 8 falando do amor de Deus, de que nada, ele termina o capítulo falando, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aí do nada, no capítulo 9, ele começa a falar da eleição, de quem Deus escolheu e de quem Deus não escolheu. Por quê? Porque no meio dessa descrição, Paulo lembra de uma interrogação que pode surgir no coração do leitor dele, que é o seguinte: vem cá, Paulo, se esse Deus ama tanto, e quando ele escolhe, ele chama, ele justifica, ele glorifica, e os judeus? E os israelitas? Que ele escolheu, que ele chamou, que ele fez tantas promessas, e eles? Como você explica eles hoje estarem afastados da verdade que há em Jesus Cristo? Então Paulo vai, por causa dessa questão, começar essa exposição aqui em Romanos 9. Então vamos lá. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então eu gosto dessa forma que Paulo começa, porque isso aqui quebra qualquer arrogância e qualquer pretensão de superioridade, de querer ferir o outro na visão de que eu sou escolhido e o outro não, porque Paulo fala assim: gente, eu na verdade fico dolorido com isso. O que eu vou falar para vocês aqui me causa muita dor, eu não queria que fosse assim. Eu não queria que isso acontecesse, isso me dói. E ele fala também, você vê que no versículo 1 ele fala assim, ó, digo e não minto. O Espírito Santo testifica junto com a minha consciência. Ou seja, Deus sabe o que eu estou falando na verdade. E por que ele fala isso? Porque Paulo, ele tinha uma rusga com os judeus da sua época. Os judeus não suportavam Paulo porque o acusavam de perverter a lei de Moisés. O próprio Tiago, irmão de Jesus, que era crente no Senhor Jesus, quando recebe Paulo de volta em Jerusalém, fala: vem cá, que conversa é essa que estão falando de você? Para que você anda aí dizendo que a lei de Moisés não vale nada e tal. Então assim, mesmo dentro da igreja, havia uma tensão com Paulo por acharem que ele não valorizava o suficiente Israel, o povo de Israel, as promessas do povo judeu. E ele está falando: não, gente, isso não é verdade, eu amo o meu povo. Eu amo o meu povo e eu fico com o coração doído. Eu, na verdade, se eu pudesse, eu seria separado de Cristo para que eles fossem aproximados. Se eu pudesse, porque não é possível. Porque ele me acabou de dizer no capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, se eu pudesse, eu seria separado. Esse é um sentimento muito parecido com o de Moisés. Lembra? Êxodo 32, 33, quando ele está ali no Monte Sinai, e o Senhor fala assim: Moisés, eu vou destruir o povo e de você farei uma nova nação. Ele fala: não, eu não. Então me destrua junto. Eu não abro mão desse povo. Paulo está manifestando um sentimento parecido. Se eu pudesse, eu perecia por eles, eu me entregava por eles. Um sentimento muito parecido com o de Jesus, que se entregou na cruz, que foi maldição, que foi castigado, que foi punido, para que muitos fossem aceitos. Paulo manifesta esse sentimento. Então, não é nada de arrogância aqui na fala paulina. E aqui ele fala o seguinte, no versículo 4, ó, gente, dos judeus são alguns privilégios, dos israelitas são algumas coisas muito boas. Eles receberam primeiramente a adoção,
Lógico que essa adoção aqui não é a plenitude da revelação da filiação que vem em Jesus, mas em vários textos bíblicos tem referências de Israel como sendo filho de Deus. O primeiro deles lá em Êxodo 4, 22, quando Deus fala: diga a Faraó, Moisés, deixe meu filho Israel ir embora. Israel é meu primeiro filho. Então há essa relação de paternal de Yahvé com Israel. Lógico que no Senhor Jesus isso se amplia. O Senhor vai chamar o Pai, né, vai chamar Yahvé de Abba, de papai. Isso é inédito. E ele vai começar a orientar seus discípulos a orarem assim: Pai. E Paulo vai dizer que o Espírito Santo que nos habita a partir da consciência do Evangelho em Cristo gera em nós um clamor para Deus que diz Abba. Nós vimos isso no capítulo anterior. Essa consciência não havia em Israel, mas havia sim um sentimento de que aquele povo era o povo filho, sabe? Era um povo especial no coração, era filiado a Deus. Então Paulo fala: deles são a adoção, deles também é a glória. Que glória é essa? É a glória de conhecer a Deus. É a glória da própria Shekinah de Deus que se manifestava no meio do que era Shekinah. Era aquela manifestação visível de Deus, né? Envolta em fumaça, né? Envolta em fogo às vezes, mas que se manifestava ali no tabernáculo, no templo, no Monte Sinai lá com Moisés, em outras circunstâncias também. A glória, a presença, o brilho, a revelação de Deus no meio do povo deles é a glória. Deles também é o culto. Ó, gente, como o culto é uma bênção, o culto. Diga ao seu irmão assim: você recebeu o culto também. O culto é uma bênção. É uma bênção você fazer parte do culto. Você é o povo do... O que é o culto? É saber como se aproximar de Deus, amém? Nesse caso aqui, ele está falando especificamente do culto no templo. Todo preparado para que a consciência de Israel se voltasse para o Senhor, né? Todos os rituais ali cheios de significados, de simbolismos e de realizações práticas. Hoje o culto templário já não é mais o que era antes, né? Mas naquela época também era ali a expiação feita no sangue dos animais. Tinha toda uma aplicação mesmo, não só simbólica, mas prática. Se realizava alguma coisa ali. E nós hoje temos um outro tipo de culto. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas temos culto também. Temos consciência, esse formato aqui de cantar, de ouvir a palavra, de se reunir, né, de contribuir. Isso é uma praxe que vem da Bíblia, da tradição, né, da nossa consciência de que precisamos estar em volta do Senhor, refletir nele, pensar nele, né? O próprio glória a Deus e aleluia dado num culto é bíblico. Você vai encontrar nos Salmos, e o povo diz aleluia, e o povo diz, e no seu templo se ouve glória a Deus. Enfim, é daí que vem essas expressões culticas, né? essa consciência de um povo que para de frente do seu Deus e sabe como adorá-lo, como se aproximar, como conhecê-lo. Então Israel primeiro, antes de todos, Israel teve isso, não é verdade? Então é engraçado isso, porque pode parecer besteira para quem já está na igreja há muito tempo, mas para quem chega novo, você percebe que a pessoa ainda fica meio perdida. Eu não sei muito bem o que fazer, não sei se eu levanto a mão, se eu não levanto, não sei. Esse ambiente aqui para mim é um negócio meio estranho, eu não fico meio perdido, né? E está na Bíblia também: levantem as mãos santas, levantem as mãos, que é um ato de rendição, né? É um ato de entrega, é psicologicamente libertador. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de levantar a mão quando eu comecei mais a ir para a igreja. Foi uma coisa estranha, para ver o povo chorando, levantando a mão. E depois, quando isso se libertou dentro de mim, era muito natural. Levantava também, me chorava, e aquilo, esse ato se torna natural, porque o culto, a ambientalidade de culto, de orar, de falar com Deus, essa consciência se torna muito natural, né? Então, imagina um povo que tem essa tradição de culto ao Senhor, de templo, de ouvir Bíblia, de cantar louvores ao Senhor desde sempre, né? Então esse povo é um povo especial, né? O que mais que eles têm? Promessas. Olha que bênção, promessas. Deus fez promessas a esse povo, prometeu um monte de coisa, que ia abençoar, que estaria com eles, que daria uma terra, que enviaria o Messias, a principal das promessas.
e boa parte desse povo de Israel ainda espera essa promessa, né? Paulo é um dos israelitas que reconheceu que a promessa já se cumpriu em Jesus, mas boa parte ainda espera essa promessa. Mas nós cremos que ele voltará, amém? E Paulo diz em Romanos 11 que vai chegar um tempo que os israelitas de montão reconhecerão Jesus como Senhor. E nós cremos nisso, que em breve eles vão se voltar em massa para o Senhor, reconhecendo que Jesus é o Messias, né? Então, deles são as promessas, deles são os patriarcas. Olha que interessante que eles têm também de bom. Pessoas que são bênçãos na consciência deles, referenciais. Pessoas para quem olhar, o tempo todo os judeus estão olhando para Abraão, Isaac e Jacó, né? E os profetas também, patriarcas aqui, acho que tem um sentido mais amplo, vai para além de Abraão, Isaac e Jacó, né? Todos aqueles que os antecederam e honraram o nome do Senhor e eram bênção. Então é uma bênção você ter essas pessoas na história do seu povo, da sua família, que lhe inspiram, né? Que deixam um legado, que deixam no inconsciente coletivo coisas maravilhosas. E eles têm patriarcas. Também deles descende o Cristo segundo a carne, ou seja, Jesus é judeu, vem de Israel, não esqueçam isso. Essa coisa de cristão não gostar de judeu não faz nenhum sentido, porque o pilar do cristianismo é judeu, Jesus é judeu. Jesus foi circuncidado no 8º dia, foi apresentado no templo, cumpriu a toda a lei de Moisés, né? Nasceu dentro de Israel, só saiu de Israel um pouquinho bebê e voltou para Israel, viveu a vida toda em Israel. Saiu também uma vez, também foi na região da Sírio-Fenícia, mas rapidinho e voltou. Passou a vida dele em Israel, morreu, foi sepultado e ressuscitou em Jerusalém. Então, segundo a carne, né, segundo a genética, segundo o povo, a família, Jesus é totalmente ligado a Israel. Ele vem cumprir as promessas de Israel. Então, Paulo está falando o quê? Gente, né, esse povo é um povo especial, que foi muito abençoado por Deus. Então, o que acontece então, Paulo? Se Deus, quando Ele ama, quando Ele escolhe, quando Ele elege, né, Ele chama, ninguém pode separar. O que aconteceu com esse povo? Ele vai explicar. Vamos ver o versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Opa, ele começa a ampliar a coisa agora aqui. Ele fala, espera aí. Entendam, Deus não falhou em suas promessas. Na verdade, nem todos que estão dentro desse povo são de fato israelitas. O que ele quer dizer com isso? Vamos continuar. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Ele cita aqui Gênesis 21, 12, quando Deus está orientando Abraão para deixar Ismael ir com Agar, e fala assim, não se preocupe em despachar Ismael, Abraão, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O que quer dizer? Quer dizer que Ismael, ele descende de Abraão só biologicamente, mas não tem o toque do espírito que age em Abraão. Não tem a ligação espiritual com Abraão. Já Isaque não, Isaque é filho da promessa. É filho de uma obra espiritual de Deus. Ele continua, ó. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho, e não ela somente, mas eu vou deixar a Rebeca para daqui a pouco. Então, vou fazer o seguinte, olha, Ismael foi simplesmente fruto de uma relação natural. Isaque foi um projeto divino,
uma intervenção milagrosa teve que acontecer para Isaac ser gerado. Ele tem uma ligação espiritual com Abraão e com as promessas. Então o que ele está nos dizendo é o seguinte, observem, não, as promessas de Deus para Israel se realizaram, mas para o verdadeiro Israel. Quem é o verdadeiro Israel? Os que são tocados pelo Espírito da aliança, os que vivem na fé, os que vivem na consciência, os que vivem na relação verdadeira com Deus, que nesse tempo se ampliou e se aprofundou em Jesus o Cristo. Os que não vivem nessa relação verdadeira, genuína, não são de fato Israel de Deus. Então isso aqui é profundo, porque começa a mostrar o que de fato nos liga a Deus. O que nos liga a Deus, gente, não é ser filho de crentes. O que nos liga a Deus não é frequentar uma igreja. O que nos liga a Deus não é ter sido um dia batizado. O que nos liga a Deus não é simplesmente conhecer a Bíblia. O que nos liga a Deus não é simplesmente cantar louvores, ter uma família de cristãos. Mas o que nos liga a Deus é ter um espírito. Paulo falou isso no capítulo 8. Quem tem o espírito é filho de Deus. A ligação com Deus é algo espiritual. Você tem que ter um espírito. Esse espírito é que faz você estar ligado, conectado com o Senhor. Então Paulo está falando, muitos israelitas eram só da carne, da genética de Israel, mas não receberam o Espírito. E ele vai explicar melhor isso agora, porque alguém vai pensar, pastor, já sei. O que acontece? Ismael foi filho de uma relação fora do casamento, com Agar escrava. Isaac foi filho do casamento, por isso Deus dará a esse o Espírito, a bênção. A gente começa a pensar assim, né? A gente começa a buscar uma justificativa, porque sobre um vem, porque esse aqui foi bem educado, esse aqui, sabe, foi bem discipulado, esse aqui recebeu a oração forte da madrugada, esse aqui fez a campanha dos 7 pulos no deserto, esse aqui, sabe, fez o jejum do quebra de maldições, esse aqui foi para o congresso de libertação, esse aqui, sabe, cantou aquele hino de fogo, que daquele dia o fogo caiu. A gente começa a querer achar uma justificativa, que a gente pensa, isso aqui, está vendo aqui, porque um foi filho da concubina, filho de concubina, tinha até essa expressão antigamente, um filho inferior, e o outro foi filho da esposa, lógico que é isso que Deus quer. Aí ele vai quebrar a gente no versículo 10, olha o que ele fala, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Ele fala de Rebeca, não é só ela não, Rebeca foi dar luz a gêmeos, são os dois da mesma mãe, do mesmo casamento, da mesma hora, e um vai ser eleito e outro não. E agora, como é que explica isso? Vamos ver? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, ele cita Malaquias, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. E esse aborreci aqui, não escolhi, não quis. Não é que eu detestei ele. Eu não quis, eu amei Jacó e não quis Esaú. Mas olha o que ele está falando agora. Isso aqui é profundo. Preste atenção. Essa coisa de um nascer do Espírito de Deus e o outro nascer da carne, um ter ligação com Deus e o outro não ter ligação com Deus, um herdar a promessa e o outro não herdar, um ser escolhido e outro não. Paulo aqui já começa a usar a expressão eleição, eklóge no grego, que significa escolher. Ele fala, não tem a ver com nada
que eles tenham feito, ou que tenham feito com eles. Ele fala assim, ó, antes deles fazerem bem ou mal, Deus escolheu um e não o outro. É o que está sendo dito. E alguém pode falar assim, não, mas Deus escolheu segundo a presciência, e é uma tese interessante. Tem outros textos bíblicos que podem dar a entender isso. Deus sabia que Jacó seria mais interessado nas coisas espirituais, que Esaú seria carnal, isso se confirmou. E por isso, Deus, já antevendo o caminho dos dois, escolhe o que seria espiritual e despreza o que seria carnal. Entretanto, Paulo, ele está deixando claro que não é isso, porque ele fala aqui, ó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras. Está claro. Não é pelo que eles fazem, de bem ou mal. Não só porque eles não fizeram ainda, porque não nasceram e já foram eleitos, nem pelo que eles farão. Não é por obras. Não é porque um será melhor do que o outro, mas por aquele que chama. Isso não quer dizer que Deus não tem um critério. Ele tem. Nós só não sabemos qual é. Paulo está falando, pertence a Ele. Ele vai falar isso várias vezes no capítulo 11. Como é que termina o capítulo 11? A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis estão os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele tenha que lhe pagar alguma coisa? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que é que Isaías 55, 8 e 9 diz? Os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos pensamentos e os vossos caminhos, como os céus, e céus aqui é espaço sideral, são mais altos do que a terra. Vocês não conseguem alcançar a minha mente. E lá na mente dele, por um propósito dele, ele escolheu você. E não é porque você é melhor, mas é por ele, por algo nele. Não é por algo em você, isso está muito claro. Paulo vai falar isso, para que ninguém se glorie, mas algo nele. Alguma coisa nele diz, eu quero esse aqui. Eu quero trabalhar com esse, eu quero agir com esse, eu quero dar o espírito a esse, eu quero fazer com esse. É isso que Paulo está falando aqui. Amei Jacó, escolhi Jacó. Não escolhi Esaú. Por quê? Porque eles eram bons? Não. Por algo em Deus. Agora, não entenda esse aborreci Esaú como não quero conta com ele, ele é desprezível, ele não tem valor. Não é isso. É simplesmente a descendência, porque tanto que, qual a palavra de Gênesis 12 para Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém, gente? Mas nem todas as famílias da terra receberão a sua bênção. Serão abençoadas através de você, mas a bênção que eu tenho para você virá sobre a tua descendência. E Paulo diz em Gálatas 3,14 que nós recebemos a bênção de Abraão e a promessa do Espírito através de Jesus Cristo. Nós somos os que creem em Jesus, são descendentes espirituais de Abraão. Mas nem todos são, você entende? Mas todos são, todo mundo é abençoado pelo que Deus deu a Abraão. Mas nem todos têm a bênção de Abraão. São tocados, toca neles, abençoa, ajuda, respinga neles, ilumina a vida deles, mas nem todos carregam a luz. Então, uma coisa é você ser iluminado, outra coisa é carregar a luz. E há quem diga, inclusive, que é melhor ser iluminado do que carregar a luz. Alguns judeus mesmo brigam, eu não queria ser povo escolhido, porque isso dá um trabalho retado, né? Ser escolhido requer muito da gente, né? Mas também tem muitos privilégios.
mas também é uma bênção muito grande. Mas eu quero que você entenda, aquele processo, que Paulo está falando o seguinte, aquele processo que eu falei no capítulo 8, que aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Aconteceu porque Deus quis, e não porque você é alguma coisa, e não porque você fez alguma coisa, mas porque Deus quis. Pastor, por que é importante falar isso? Deixa isso quieto. E assim, mas deixa isso quieto. Mas essa conversa aí de que Deus quer um, Deus não quer, deixa essa conversa quieta. Isso não edifica ninguém. Isso não edifica, mas não, gente, isso aqui na verdade é importantíssimo. Porque quando a gente entende que a salvação, que a bênção, que o favor, que a graça é uma obra de Deus, sabe o que acontece? O nosso coração se rende completamente em gratidão. Você não tem nada de especial, é Ele quem te escolheu para ser especial. Você pode ficar em pé comigo em nome de Jesus? A gente vai parar aqui hoje, depois a gente continua. Vamos parar aqui hoje, depois a gente... Então, a pergunta de Paulo é: as promessas de Deus falharam? Não, não falhou não. Somos nós que às vezes não interpretamos bem, não entendemos o que de fato está acontecendo, né? Lembre de Melquisedeque, que não tem nenhuma ligação com o povo de Abraão, mas que é servo de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. E Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote na linhagem de Melquisedeque, ou seja, eles não têm nenhuma ligação sanguínea, porque Jesus descende de Davi, descende de Judá, descende de Jacó, descende de Abraão. Melquisedeque não tem nada a ver com essa genética, mas Jesus espiritualmente é descendente de Melquisedeque. Você entende isso? Então é assim que funciona. Qual o sinal? A fé. A fé genuína. A ligação com Deus pelo Espírito. O fruto do Espírito que se manifesta em nossas vidas. Porque Deus escolheu. Porque Deus quis fazer. E na semana que vem a gente vai ver Paulo perguntando: Deus é injusto de escolher um e não outro? Deus é injusto de eleger um e não outro? Deus é injusto de... Não, ele vai explicar por que Deus não é injusto, por que Deus pode fazer isso, por que é justo que ele faça isso. Entende? Mas saiba o seguinte, que só para adiantar algo, né? A gente tem que ter a consciência. A chave vira quando a gente tem a consciência que nós nunca fomos donos de nós mesmos. Que ninguém é dono de si mesmo. Essa é a pior das ilusões que podemos ter. Como Gênesis 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Todo mundo é de Deus. Tanto que em Gênesis 6 Deus faz o quê? Enjoei do homem que eu criei, só faz besteira, vou resetar tudo. Ele pode? Lógico. Paulo vai dizer na semana que vem: quem é você, vaso, para brigar com o oleiro? Ele é o dono, gente. Ele é o dono de tudo. Isso tem que fazer nosso problema de querer questionar, peitar. Peraí, como que você faz um negócio desse? Quem é você para dizer o que eu faço com você? Se você é meu e eu faço o que eu quiser com você. Seja grato pelo que eu te dou, pelo que eu te revelo, pelo que eu te chamo. Seja grato pelo que eu faço na sua vida.
Seja grato porque Ele te amou. Seja grato porque você está aqui hoje, dando atenção à palavra de Deus. Seja grato porque Ele te resgatou, porque Ele se revelou. Seja grato. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas Ele quis fazer isso. Ele não tinha obrigação nenhuma de te dar vida para você levantar hoje de manhã. Tinha obrigação nenhuma de te dar aquele livramento que Ele te deu. Tinha obrigação nenhuma de te curar. Tinha obrigação nenhuma de abrir a porta para você. Tinha obrigação nenhuma de trazer ao mundo, mas Ele escolheu. Glorifique ao Senhor por isso. Diga: Senhor, minha vida é tua. Eu te exalto. Obrigado, Senhor. Vamos cantar um pouco da canção e orar juntos.